Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha experiência usando o DIU de cobre por 3 anos e o motivo da minha troca pro DIU Mirena. E roda a vinheta! Vai. Meus amores, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde e boa noite pra você. Eu espero que você esteja muito bem. Então, pessoal, hoje eu vim falar sobre o DIU. Eu vou tentar ser direta, tá, pessoal? Para o vídeo não ficar cansativo, tá? Porque foram duas experiências. Então, a primeira experiência que eu tive foi com o DIU de cobre. Eu coloquei uns 2 anos depois que o meu filho Bernardo nasceu. Eu tava entre a ligadura e o DIU. Eu lembro que eu cheguei a juntar dinheiro para a ligadura, o médico me cobrou 1.800, eu só consegui juntar 800. Então não foi o suficiente para ligar. Uma história engraçada aí nesse momento é que o médico quase me ligou sem querer. Ele olhou assim e falou: "É você que eu tenho que ligar?" E eu disse: "Não." Ele: "Nossa, quase te liguei sem querer." Então, depois a minha mãe falou: "Por que você não deixou ele ligar? Depois a gente pagava." Mas eu não liguei porque a gente não conseguiu juntar o dinheiro todo para poder ligar. E eu comecei a pensar sobre o DIU, mas sempre com muito medo de colocar o DIU. E a minha mãe sempre me aconselhando. E aí eu conversei com meu esposo e nós vimos que sim, era o momento de colocar o DIU, já que eu não me dava com anticoncepcional, não queria ficar mais tomando injeção. Então eu falei, bom, não tem jeito. E aí eu fui na clínica da família, o doutor Luiz me atendeu, sempre muito gentil, conversou comigo, ele já queria colocar no primeiro dia. E eu disse que não, que eu queria pensar um pouquinho se a gente poderia marcar um dia. Nós marcamos um dia e no dia eu tava super nervosa. Meu marido ficou com as crianças no carro me esperando. Era mais ou menos umas 4 horas da tarde, porque a clínica da família já fica mais vazia. Ele poderia colocar em mim com mais calma. E foi o que aconteceu, realmente a clínica estava mais vazia mesmo. Ele foi super atencioso, super cuidadoso, eu morrendo de medo. E como é que foi? Então, ele me mostrou como é que ele ia fazer em mim, com o material que ele tem lá, no formato do útero. Ele colocou um DIU à mostra para poder eu ver como é que funcionava. Então, gente, o procedimento é um procedimento simples, é rápido, só que ele dói, pelo menos eu senti, tá? Então, o momento em que eu senti foi o momento em que ele dá uma pinçada assim no útero, né? Porque ele limpa toda a área, né? Isso ele foi conversando comigo, tá, pessoal? Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, me desculpem, eu tô falando a forma como ele falou comigo, tá? Eu não sou profissional da área, eu tô contando a minha experiência. Então ele limpou ali o canal vaginal e ele foi me explicando que ele ia limpar, depois que ele limpasse, ele ia limpar por dentro, depois ele ia pinçar o meu útero para poder medir. E depois que ele me disse, ele ia injetar o DIU, né? Porque ele ia ver o tamanho para poder colocar o DIU no lugar certo. E que depois eu estaria pronta, né? Que ele ia botar uma gazezinha no lugar, porque como eu não sabia como era, eu não levei absorvente. Meninas que forem colocar o DIU, levem um absorvente. Se quiserem, levem uma calcinha extra, porque sangra um pouquinho, então já vai precavida, tá? Eu aconselho que seja absorvente normal, que não seja o absorvente interno, porque o seu canal vaginal vai estar sensível, tá bom? Então leva um absorvente comum mesmo, tá? E então, aí ele... Foi isso que ele fez comigo. Pra vocês verem como o procedimento é rápido, ele falou que ia ser 20 minutos e realmente foi 20 minutos. Ele foi super cuidadoso comigo, tá? A questão da gase foi porque, como eu disse, eu não levei o absorvente. É bom vocês levarem já com o kitzinho de vocês, tá bom? Mas tá, vamos falar aqui da dor. Foi essa, ele dá uma pinçada no útero pra poder medir. Ele vai medir, vai ver o tamanho da distância, né, se o seu útero é baixo ou se o seu útero é alto, para poder ele colocar o DIU no lugar certinho. E nessa hora que pinça é a hora que dói. Gente, eu sei que tem pessoas que não sentem, mas eu senti. Ele dá essa pinçada. Como que é essa dor? Pra mim, tá, particularmente falando, é uma dor que ela aumenta e depois diminui e você não sente mais nada. Logo assim que ele pinça, você sente aquela dor. Aí depois ela vai diminuindo assim e acabou, você não sente, você volta a sentir essa dor de novo na hora que ele tira essa pinça, que você sente essa dor grande que diminui de novo e pronto, você já tá pronta, porque ele deixa o útero esticadinho, mede, coloca o DIU
tira a pinça, depois ele tira o espéculo, vai tirando tudo que ele coloca, porque ele coloca o espéculo para poder ficar abertinho, e depois ele vai lá e pinça e faz todo o procedimento que eu já falei. Então depois que ele tira a pinça, ele vai tirando o espelho, ele limpa, depois que ele acaba de botar o DIU, ele limpa mais uma vez, ele tira a pinça, tira o espéculo. Se você tiver um absorvente, você já pode botar. Se não, alguns médicos podem colocar uma gazezinha para não vazar na sua roupa. E pronto, o procedimento é esse, tá bom? Bom, fiquei 3 anos com o DIU, eu gostei muito. Você tem que ficar de 6 em 6 meses ou de 1 em 1 ano fazendo uma ultra transvaginal para você ver se o DIU tá no lugar, para não ocorrer uma gravidez indesejada, tá bom, meninas? Então é muito importante você sempre estar retornando ao ginecologista para estar fazendo a manutenção, ver se tá tudo direitinho. Fiquei 3 anos com o DIU, eu gostei bastante. 3 coisas que me aconteceram que eu não gostei, tá? Mas ainda assim não foram o suficiente para me fazer tirar, tá bom? Eu sei que para algumas pessoas por isso eu vou falar aqui. A primeira, que eles me avisaram, a cólica que aumenta. Eu já tinha uma cólica forte e aumentou a minha cólica um pouco. Segunda coisa, a menstruação. A minha menstruação já é uma menstruação forte e com o DIU esse fluxo aumentou. A minha menstruação de 3 dias foi para 1 semana. E a terceira coisa é alguns corrimentos que acontecem devido ao DIU. Eu tive esse corrimento, pra mim o pior foi um corrimento líquidozinho, sabe? Parece uma aguinha que sai, que tem um cheiro muito forte, transpassa a calcinha, molha a calça ou o short, é bem incômodo mesmo, mas você vai no ginecologista, ele vai te dar um medicamento e isso vai passar. Não acontece toda hora, tá, pessoal? Mas de vez em quando você vai sentir essa diferença e o médico vai te orientar e te explicar para você ficar bem. Isso passa, tá bom? Então foram essas 3 coisas que eu não gostei, mas que passa, tá? A cólica, você pode tomar um remédio. A única coisa que me incomodou, que não passou, né? Não passa, eles falam, né? A cólica e a menstruação vai aumentar. E realmente aumentou, não tem outro jeito. É você se acostumar e conseguir conviver com isso, tá? Se você não se acostumar, você pode trocar. Tem o DIU Mirena e também tem o DIU cobre com prata. Eu não sei se tem outros, mas você pode ter essa outra experiência. Quem sabe um desses seja o melhor para você, tá bom? Não fique se sentindo mal, tá? Não fique passando por situações difíceis. Se você tá vendo que você não se adaptou, você não se acostumou, você pode trocar de DIU ou você pode trocar de contraceptivo, né? Você pode mudar, tá bom? Faça o que for melhor para você. Então, no geral, a minha experiência com o DIU foi uma experiência positiva, tá bom, pessoal? E vim contar aqui para vocês também a minha outra experiência, que foi a troca do DIU de cobre pelo Mirena. Por que, pessoal, que eu tive que trocar? Tive que trocar porque eu vou me operar, vou passar pela cirurgia bariátrica e eu estou com anemia. Tô tratando, tô tomando ferro, mas uma das coisas que a médica passou pra mim, né, a endócrino me orientou, foi trocar o DIU, porque o DIU tava fazendo meu fluxo ficar muito forte, como eu falei pra vocês, e o fluxo menstrual muito forte causa sim um pouco de anemia nas mulheres. Então ela me aconselhou a trocar, porque eu não posso estar com anemia para me operar, senão eu nem opero. Então ela me aconselhou a trocar. Então, pessoal, eu vou deixar um pouquinho aqui dos momentos que eu gravei para vocês nessa etapa aí para trocar de DIU. Eu tive que fazer exame de sangue, eu gravei um pouquinho para vocês, e eu tive que comprar o meu DIU. Para meninas que vão colocar o DIU pelo plano de saúde, vocês têm que comprar o seu próprio DIU. A médica, a ginecologista, ela vai te dar um papel para você levar na farmácia, para você comprar o seu DIU, tá, meninas? Não é baratinho, então se preparem para isso. É um pouquinho caro, pelo menos pra mim, nas minhas condições eu achei um pouquinho caro. Então, assim, claro que muda de farmácia para farmácia. Eles dão também um desconto, então procure uma farmácia, procure preço, tá? Procure o preço mais barato. Vá em algumas farmácias primeiro, saber o valor para depois comprar, ver aí qual é o valor que é melhor para você e compre. O valor não muda muito, mas diminui assim, sabe? Dá uma oscilada e numa dessas você pode encontrar o preço mais acessível para você. Pessoal, agora tá cedo, são umas 7 e pouquinho. E eu tô indo lá fazer o exame de gravidez, porque pra você colocar o DIU, você tem que fazer o exame de gravidez antes. Então a gente tá indo lá fazer o exame de gravidez e eu queria aí contar mais um pouquinho pra vocês, tá bom?
Vou tentar mostrar um pouquinho lá, mas se eu não conseguir, quando eu sair eu falo como foi. Ó, é aqui, ó, na Brosten. Vambora. Olha que festa. Bem danadinha, tá? Vai filmar logo errado, Thaís. Tá vendo? Não. Oi pessoal, tudo bem? Eu espero muito que sim. Pessoal, então, chegou o dia de colocar o DIU. Deixa eu mostrar aqui a caixa pra vocês, ó. Se eu pudesse abrir, eu abria, mas eu não posso. O DIU tá aqui. E também, já tomei esses remédios aqui, ó. Tomei esses 2 remédios aqui. Um eu tomei, um você coloca debaixo da língua. E meia hora antes, né? Então já tá tudo certinho, já tô quase chegando. E vim aqui falar pra vocês, dividir com vocês. Quando acabar, eu venho aqui falar pra vocês como é que foi, o que eu senti, como é que tá as coisas, como é que tá tudo. Vou dar um parecer de tudo, tá bom? Um beijo, até mais. Essa aqui, ó, é a embalagem do DIU. Ele vem assim, tá vendo? É comprido porque aqui dentro dessa caixinha vem tudo que você precisa para colocar o DIU dentro de você. Então é por isso que ela é assim comprida. Vem tudo aqui dentro. Inclusive o DIU, né? Ele já vem dentro de uma... É uma espécie de seringa assim grande, né? Por isso que a caixa ela é comprida assim. Vem tudo certinho ali dentro para colocar em você. Então por isso que eu não pude abrir. Eu queria abrir para mostrar para vocês o DIU e tal, mas não deu. Vem esses panfletos aqui explicando sobre o DIU e vem o material todo aqui dentro. A ginecologista abre na hora. Ela não aconselha abrir antes, até porque é um material que vai dentro de você. Então para não ter nenhuma contaminação, elas pedem para não abrir. Mas eu queria assim ter mostrado para vocês, olha, a caixa é essa, tá? Eu comprei na Pacheco, tá bom? A minha experiência nessa segunda vez foi um pouco mais tranquila, pessoal, porque ela pediu para eu tomar 2 remédios antes. Foi esse daqui, ó, Tropinal, olha, para você tomar, e esse aqui, Deocil, para pôr debaixo da língua, tá, pessoal? Lá na hora do procedimento, ela me deu uma anestesia local. Confesso a vocês que não adiantou. Parecia que eu não tinha tomado anestesia, mas ainda assim eu percebi que funcionou sim, porque a dor não foi tão grande quanto a primeira vez, tá, pessoal? Eu só senti um pouco de incômodo na hora que ela colocou o DIU lá no lugar certinho, sabe? No colo do útero, porque nem a pinçada eu senti. Pra vocês verem, né? A anestesia ela pegou. Só que quando chegou lá no colo, na hora que ela começou a limpar e colocou o DIU, eu senti uma cólica forte. Eu tava muito nervosa, então ela foi uma querida, foi conversando comigo também. Graças a Deus eu peguei 2 médicos muito bons. O doutor Luiz também foi, assim, de uma gentileza. E a doutora Camila também me tratou super bem, foi super cuidadosa comigo. Tentou me acalmar o tempo todo, tá bom? Ela perguntou, você quer que eu converse com você, que eu fale tudo que eu tô fazendo ou não? E eu disse que sim. Isso me ajudou a me distrair, a ficar menos nervosa e saber cada passo do que ela estava fazendo. Tá, pessoal? Essa foi a diferença do primeiro procedimento para esse. Eu senti dor na hora que ela introduziu o DIU e na hora que ela estava limpando. No primeiro procedimento eu senti dor na pinçada. As outras coisas, a limpeza e quando colocou o DIU eu já não senti tanto, foi mais a pinçada. Dessa vez eu não senti pinçar, eu só senti mesmo quando ela colocou e também quando ela tirou. Quando ela tirou o DIU de cobre, eu também senti um pouquinho doer, bem de leve. É tudo tolerável, tá, pessoal? É uma dor que você se incomoda, claro, mas é uma coisa que você consegue suportar. E sim, por mais que pareça que não, a anestesia fez sim um pouco de efeito, porque eu sei que a dor, pra mim, é um pouco maior do que foi. Então foi bem tranquilo. Foi bem rápido, dessa vez foi mais rápido do que da primeira vez, tá? Foi 20 minutinhos da primeira vez, essa vez eu tive a sensação de que foi menos de 20 minutos, foi muito rápido mesmo. Não saia fazendo isso assim com qualquer médico, não. Eu acho que, conselho, assim, acho que tem que ser com a médica que você se sinta à vontade. Quando eu ia fazer esse procedimento com uma outra doutora, foi a primeira doutora que eu, depois de muito procurar, eu achei uma doutora muito boa.
e eu ia fazer esse procedimento com ela. Ela é ginecologista e obstetra, só que a agenda dela muito cheia, eu não consegui marcar. E aí eu consegui marcar com a doutora, com uma outra doutora, que eu gostei muito também, mas eu confesso que eu fiquei com medo, porque eu queria a primeira, que eu já estava mais confortável, já tinha feito outros exames com ela, eu me sentia mais à vontade. E a primeira impressão que eu tive dessa doutora que eu fiz é que ela era muito séria, sabe? Eu falei, ai meu Deus, ela é muito séria, não tô me sentindo confortável, mas foi só a primeira impressão. Ela é super gente boa, super atenciosa, e eu vi que era só coisa da minha cabeça, sabe? Acho que era só aquela primeira impressão mesmo. Ela foi muito boa. E, gente, eu vou deixar um pouquinho aqui do vídeo do dia que eu fiz o exame de sangue, porque tem que fazer o teste de gravidez e levar para a médica. Nos 2 procedimentos eu tive que fazer um teste de gravidez para poder ter certeza que eu não estava grávida. E aí só depois desse teste é que eles começam a fazer o procedimento e colocam o DIU em você. Então já vão sabendo que vai ter teste de gravidez, sim, é obrigatório. E a minha experiência foi essa. O que eu posso dizer? O DIU é sim um contraceptivo bom, ele ajuda muito. É claro que tem algumas exceções, todos os contraceptivos eles não são 100%, então pode sim acontecer aí nesse meio uma gravidez indesejada. É por isso que o aconselhável é você estar sempre fazendo a manutenção de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, para poder não ter esse problema, tá, pessoal? Essa foi a minha experiência com o DIU. Eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido ajudar, tirar algumas dúvidas, tá? Se eu não fui muito clara, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer esse vídeo parte 2, quem sabe dando aí mais detalhes, se for a vontade de vocês, tá? Eu vou adorar fazer esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!